5.000 anos atrás, um líder decidiu acabar com séculos de rivalidade e fundou o primeiro grande estado do mundo. O nome dele ecoa até hoje em pedras sagradas: Narmer. O que ele fez? Como fez? E por que isso mudou a história para sempre? Eu sou o Leonardo e hoje vou te conduzir por uma narrativa de guerra, política e símbolos que definiram o Egito por milênios. Em poucos minutos, você vai descobrir o cenário caótico antes de Narmer, a unificação das duas terras, a paleta que imortaliza sua vitória, o debate acadêmico sobre Narmer e Menes, as campanhas externas e, no final, por que o legado dele ainda molda a nossa ideia de poder. Por volta do final do quarto milênio antes de Cristo, o Vale do Nilo era um mosaico de chefias regionais em constante competição. Esse processo de formação do Estado, visível sobretudo na fase Nakada III, concentrou poder em centros como Hieracómpolis, Nequém, preparando o terreno para uma liderança capaz de unificar o norte e o sul. Naquela época, o Egito ainda não era o país unificado que conhecemos nos livros de história. Era dividido em duas grandes regiões chamadas de Duas Terras: o Baixo Egito, localizado no delta do Nilo, ao norte, e o Alto Egito, no vale ao sul. Essas duas áreas não eram vizinhas pacíficas, mas rivais mortais em guerra contínua. O Alto Egito, com suas terras secas e montanhosas, contrastava com o Baixo Egito, que possuía planícies férteis e acesso ao mar Mediterrâneo. Cada região tinha suas próprias tradições, vestimentas e até símbolos de poder. Os governantes do sul usavam coroas brancas e altas, chamadas Hedjet, enquanto os líderes do norte portavam coroas vermelhas e rasas, conhecidas como Deshret. Da fusão dessas duas coroas surgiu o Pshent, o símbolo da unificação das terras sob um único governante. É nesse cenário, por volta de 3100 a.C., que surge Narmer, o rei acreditado como responsável por unir essas duas regiões. Em muitas fontes clássicas, o fundador do Egito é chamado de Menes, mas a arqueologia moderna identifica Narmer como a figura histórica que deu corpo a essa transformação, ou, pelo menos, como o rei cuja iconografia imortalizou o ato da unificação. As pistas sobre essa fase estão escritas em pedras e objetos sagrados. A mais famosa é a paleta de Narmer, encontrada em Hieracómpolis, no fim do século XIX. Nela, vemos o rei representado derrotando inimigos e inscrito em um dos mais antigos exemplos de escrita hieroglífica preservada, no formato de um serec. Outro registro importante é a Pedra de Palermo, um anais real do Reino Antigo, que traz nomes de reis, enchentes, festivais, guerras e construções, ajudando a reconstituir os primeiros séculos do Egito unificado. Com esse palco estabelecido, podemos mergulhar na unificação em si. Como Narmer conquistou o Baixo Egito, quais símbolos usou para consolidar seu poder e de que forma sua imagem foi construída para atravessar milênios. Narmer não surgiu em um vácuo histórico. Ele herdou séculos de disputas entre os reinos do Alto e do Baixo Egito, mas também herdou avanços culturais e militares que lhe permitiram tentar algo inédito: transformar dois mundos rivais em uma única nação. Essa missão não era apenas uma questão política, era também um desafio religioso, cultural e simbólico. Afinal, os egípcios acreditavam que a ordem, o Ma'at, só podia existir se houvesse um governante forte e capaz de unificar as forças opostas. Segundo a tradição, Narmer partiu do Alto Egito, região árida e montanhosa, levando seu exército contra o Baixo Egito, cujas terras férteis e acesso ao Mediterrâneo representavam um prêmio estratégico. A unificação não foi pacífica. Evidências arqueológicas, como a própria paleta de Narmer, retratam cenas de violência. O rei aparece agarrando um inimigo pelo cabelo com uma das mãos, enquanto na outra ergue uma massa pronto para desferir o golpe fatal. Essa iconografia mostra que a vitória não foi apenas militar, mas também simbólica. Ao ser esculpido derrotando inimigos, Narmer se apresentava como o escolhido para impor ordem sobre o caos. A paleta também revela outro aspecto fundamental: a fusão das coroas.
De um lado, Narmer usa a coroa branca do Alto Egito, representando seu domínio sobre o sul. Do outro, é mostrado com a coroa vermelha do Baixo Egito, simbolizando que agora também era senhor do norte. Essa alternância não era aleatória, era a maneira de comunicar a todos que ele governava as duas terras. A criação do Pschent, a coroa dupla, reforçava essa ideia de unidade. Mas a unificação não se limitou à guerra. Narmer também promoveu uma integração administrativa e cultural. Com a vitória, ele estabeleceu uma capital na região de Mênfis, localizada em um ponto estratégico entre o Delta e o Vale do Nilo. Essa escolha não foi acidental. Colocar a sede do governo no meio do território unificado transmitia a ideia de equilíbrio e neutralidade entre norte e sul. Além disso, facilitava a administração, o comércio e a coleta de tributos. Outro elemento central dessa unificação foi a religião. Os egípcios não separavam vida política de vida religiosa, e Narmer usou isso a seu favor. Na paleta, figuras de deuses como Hathor aparecem observando e legitimando os atos do faraó. A mensagem era clara. A conquista de Narmer não era apenas obra de um guerreiro, mas um desígnio divino. Ele não apenas venceu uma guerra, mas cumpriu a vontade dos deuses, trazendo ordem e estabilidade para o Egito. A propaganda também foi uma arma poderosa. Gravuras, selos e objetos cerimoniais começaram a reproduzir a imagem de Narmer como o Senhor das Duas Terras. Esse título seria carregado por todos os faraós posteriores, tornando-se um dos pilares da monarquia egípcia. O faraó não era apenas um governante humano, mas uma figura que representava a união cósmica e política do Egito. Essa transformação não deve ser vista como um evento isolado, mas como o início de uma tradição. A unificação realizada por Narmer não só fundou a primeira dinastia, como estabeleceu o modelo de poder faraônico que guiaria o Egito por mais de 3.000 anos. O controle do território, a legitimação divina e a propaganda visual se tornaram os 3 pilares do governo faraônico, repetidos por sucessores como Kelps, Ramsés II e até mesmo Cleópatra, séculos depois. Com Narmer, o Egito passou a ser mais do que apenas um conjunto de vilarejos ao longo do Nilo. Tornou-se um estado centralizado, com identidade própria e símbolos de poder, e uma narrativa que se perpetuaria como uma das mais duradouras da história da humanidade. Se existe um objeto que sintetiza a grandeza e a ambição de Narmer, esse objeto é a famosa Paleta de Narmer. Esculpida em xisto verde por volta de 3100 a.C., a peça mede pouco mais de 60 centímetros, mas carrega em seus relevos uma narrativa que moldaria a iconografia do Egito faraônico por milênios. Descoberta no final do século XIX em Hieracómpolis, um dos centros religiosos e políticos mais importantes do Alto Egito, a paleta não era apenas uma obra de arte, mas um instrumento cerimonial que provavelmente servia para rituais de oferenda e consagração. O que mais chama a atenção na paleta é sua função de filme em pedra. Em seus 2 lados, o espectador acompanha a trajetória de Narmer como guerreiro, conquistador e soberano absoluto das duas terras. A cena mais icônica mostra o faraó em posição triunfante, segurando um inimigo pelo cabelo enquanto levanta a massa para o golpe final. Atrás dele, um servo carrega suas sandálias, lembrando que o rei está em um ato sagrado, pois pisa no solo abençoado pelos deuses. Acima da cena aparecem 2 cabeças de vaca com o rosto humano, geralmente identificadas como representações da deusa Hathor, protetora do poder real. Essa composição transmite uma mensagem inequívoca. A violência de Narmer não era apenas política, mas também divinamente sancionada. No lado oposto da paleta, outra narrativa se desenrola. Narmer aparece agora usando a coroa vermelha do Baixo Egito, liderando uma procissão vitoriosa diante de inimigos mortos e humilhados. Entre as figuras esculpidas, uma cena intrigante mostra 2 animais fantásticos de pescoços entrelaçados, interpretados como uma metáfora da unificação do Alto e do Baixo Egito. Essa fusão de seres antagônicos
simboliza a ideia central do reinado de Narmer: transformar dois mundos rivais em um corpo único sob sua autoridade. Outro detalhe importante é a presença do Serek, a moldura retangular que abriga o nome do rei. Trata-se de uma das primeiras formas conhecidas de escrita hieroglífica associada ao poder real. O Serek não apenas nomeava Narmer, mas também ligava sua identidade ao palácio e à realeza, consolidando-o como um governante reconhecido por todo o território. A paleta de Narmer não é apenas uma peça arqueológica, é um manifesto político e religioso. Ela estabelece as bases da iconografia faraônica: o rei maior que os inimigos, o soberano legitimado pelos deuses, o governante que unifica as terras e garante a ordem cósmica. Esse modelo se repetiria em inúmeras estelas, templos e tumbas, consolidando a imagem do faraó como a encarnação da força, da justiça e da proteção divina. Mais do que um simples registro histórico, a paleta é um testemunho de como o Egito aprendeu, desde cedo, a usar a propaganda visual como instrumento de poder. Cada detalhe, cada figura, cada símbolo estava ali para reforçar a narrativa da autoridade de Narmer. Era uma mensagem clara para seus súditos e para os inimigos. O Egito não era mais uma terra fragmentada, mas uma potência unificada sob um soberano escolhido pelos deuses. Apesar de a arqueologia moderna reconhecer Narmer como o provável unificador do Egito, a tradição escrita antiga apresenta uma figura enigmática chamada Menés. Esse nome aparece em fontes gregas, como nos escritos do historiador Heródoto, que visitou o Egito por volta de 445 a.C., e também na obra do sacerdote egípcio Maneto, que viveu no século III a.C. sob domínio grego. Ambos os autores descrevem Menés como o primeiro faraó e o responsável pela unificação das duas terras, mas, curiosamente, nenhum deles menciona o nome de Narmer. Esse silêncio gerou um debate intenso na egiptologia. Seriam Narmer e Menés a mesma pessoa ou teriam sido reis diferentes, atuando em momentos próximos? A resposta ainda hoje é motivo de controvérsia. Alguns estudiosos, como o renomado arqueólogo Flinders Petrie, sugeriram que Menés não era um nome próprio, mas um título honorífico, algo como o que estabelece ou aquele que perdura. Nesse caso, Narmer seria seu nome de nascimento e Menés a designação simbólica que teria sido registrada nas tradições posteriores. Essa interpretação resolveria a aparente contradição entre os achados arqueológicos que apontam para Narmer e os relatos escritos séculos depois, que falam em Menés. Outros, porém, defendem que Menés e Narmer foram de fato pessoas distintas. Segundo essa visão, Narmer teria dado os primeiros passos para unificar o Egito, mas coube a outro rei, talvez identificado como Aha, consolidar a nova dinastia e entrar para a história com o nome de Menés. Essa hipótese se apoia em lacunas das listas reais preservadas, como a Pedra de Palermo, que registra os primeiros governantes, mas de forma fragmentada, deixando margem para interpretações divergentes. O fato é que a distância temporal entre os eventos e os registros escritos cria uma névoa difícil de dissipar. Heródoto, por exemplo, escreveu mais de 2000 anos depois da época de Narmer. Já Maneto, mesmo sendo egípcio, viveu em um Egito helenizado, profundamente influenciado pela cultura grega e pela política de sua época. Essas circunstâncias explicam por que seus relatos não podem ser lidos de forma literal, mas precisam ser confrontados com as evidências materiais. Ainda assim, a importância desse debate não está apenas em identificar se Narmer e Menés eram ou não a mesma pessoa. O verdadeiro valor está em entender como a memória histórica foi construída. Para os gregos, que olhavam o Egito como uma civilização antiga e misteriosa, Menés representava o mito fundador, o governante primordial que inaugurava a longa linhagem faraônica. Para os arqueólogos modernos, Narmer é o personagem concreto,
ancorado em artefatos como a paleta, que nos permite vislumbrar a realidade política daquele período. Assim, o nome pode variar, mas o feito permanece. Alguém, seja chamado Narmer, Menés ou mesmo Ahá, foi capaz de transformar tribos rivais em um estado unificado. Esse ato de fundação não apenas deu origem ao Egito faraônico, como também inaugurou um dos reinos mais duradouros da história da humanidade. A unificação das duas terras não encerrou a ambição de Narmer. Pelo contrário, foi apenas o início de uma expansão que projetaria o Egito para além de suas fronteiras. As evidências arqueológicas sugerem que, logo após consolidar seu poder interno, Narmer voltou seus olhos para as terras vizinhas, ampliando a influência egípcia em regiões estratégicas do Oriente Próximo. Inscrições encontradas em sítios arqueológicos da Palestina e do sul de Israel trazem o nome de Narmer gravado em cerâmica e selos, o que indica que o Egito mantinha presença ou, pelo menos, relações comerciais e políticas com essas áreas. Alguns especialistas interpretam essas marcas como indícios de incursões militares, talvez campanhas de conquista para controlar rotas comerciais vitais. Outros acreditam que se tratava de uma diplomacia de prestígio, em que o nome do faraó circulava como símbolo de poder e autoridade reconhecida. A posição geográfica do Egito favorecia essas conexões. O delta do Nilo era a porta de entrada para o Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, uma ponte em direção ao Levante. Ao dominar essa região fértil e estratégica, Narmer não apenas fortalecia sua economia, mas também assegurava o controle de rotas que ligavam a África ao Oriente. Essa rede de contatos permitiu ao Egito acessar bens valiosos, como madeira do Líbano, cobre do Sinai e produtos agrícolas de Canaã. A arqueologia também sugere que as campanhas externas de Narmer tinham um caráter simbólico. Para os egípcios, expandir fronteiras significava mais do que conquistar território. Era uma forma de reafirmar a ordem contra o caos. Em suas representações, inimigos estrangeiros apareciam subjugados, muitas vezes em cenas de violência ritualizada. Esse tipo de imagem reforçava a ideia de que o faraó não protegia apenas o Egito, mas também mantinha o equilíbrio cósmico estabelecido pelos deuses. Outro indício das relações externas de Narmer está em sua conexão com a Núbia, região ao sul do Egito, rica em ouro e recursos naturais. Embora as evidências sejam menos abundantes que no norte, é provável que Narmer tenha estabelecido incursões militares ou tratados com chefes locais, garantindo acesso a essas riquezas. Essa política seria continuada por seus sucessores, transformando a Núbia em uma área de grande importância para a economia faraônica. Assim, as conquistas e relações externas de Narmer não podem ser vistas apenas como atos militares. Elas compunham uma estratégia ampla de legitimação do poder, expansão econômica e construção de prestígio. O faraó que uniu as duas terras também foi capaz de projetar a força egípcia para além de suas fronteiras, inaugurando uma tradição de expansão e contato internacional que marcaria toda a história do Egito Antigo. Apesar de seu papel grandioso na fundação do Egito unificado, o fim da vida de Narmer é cercado de mistério. As fontes mais antigas não nos oferecem muitos detalhes, mas a tradição preservada por autores posteriores, como o sacerdote Maneto, traz um relato curioso. Narmer teria morrido durante um confronto com um hipopótamo. À primeira vista, essa história pode parecer estranha, até mesmo improvável. No entanto, o simbolismo por trás dela é profundo. O hipopótamo era um animal associado tanto ao caos quanto à bravura. Vivendo nas águas do Nilo, representava uma força indomável da natureza, capaz de destruir plantações e barcos, e era temido por sua ferocidade. Para os egípcios, enfrentar um hipopótamo era um ato de coragem e não de insensatez. Assim, dizer que Narmer morreu diante dessa criatura não era retratar uma derrota vergonhosa, mas sim uma morte honrosa, quase heróica, em que o faraó demonstrava até o fim sua força e sua ligação com o mundo selvagem que governava. Além disso, o relato pode ter uma função simbólica,
reforçar a ideia de que até mesmo o mais poderoso dos faraós estava sujeito às forças da natureza e ao ciclo da vida. Essa concepção era comum no Egito Antigo, onde o rei era visto como mediador entre os deuses e os homens, mas ainda assim um ser mortal. A morte por um animal emblemático como o hipopótamo reforçava a grandeza de Narmer e o inscrevia em um imaginário de coragem e sacrifício. Independentemente da veracidade desse episódio, o legado de Narmer transcendeu sua morte. Ele é lembrado como o fundador da primeira dinastia e como o responsável por estabelecer os pilares do Estado egípcio: centralização política, integração cultural e propaganda visual. A partir de seu reinado, todos os faraós adotaram o título de Senhor das Duas Terras, reafirmando a unificação que ele inaugurou. Sua iconografia, marcada pela paleta e por outros objetos cerimoniais, tornou-se um modelo que atravessou gerações, sendo reproduzida em templos, tumbas e monumentos ao longo de mais de 3.000 anos. O impacto de sua figura também ecoa fora do Egito. Fragmentos com seu nome encontrados no Levante e menções posteriores em crônicas gregas mostram que a memória de Narmer ultrapassou fronteiras, tornando-se parte de uma história mais ampla de contatos entre civilizações. Mesmo quando o nome de Menés passou a ser mais citado nos textos antigos, a arqueologia resgatou Narmer como o personagem histórico central desse processo. Assim, Narmer não é apenas o primeiro faraó, mas o símbolo da própria ideia de Egito como Estado unificado. Sua vida, sua morte e seu legado cultural moldaram uma tradição que seria retomada por governantes tão distantes no tempo quanto Ramsés II ou Cleópatra, todos herdeiros de uma imagem criada 5.000 anos atrás. A história de Narmer é a história da fundação de uma civilização. Em um tempo de caos e disputas entre pequenos reinos, ele foi capaz de impor unidade, criando o primeiro grande Estado da humanidade. Da violência de suas campanhas militares à genialidade de sua propaganda visual, Narmer inaugurou o modelo faraônico que guiaria o Egito por mais de 3.000 anos. Hoje vimos como o Egito era antes dele, como se deu a unificação das duas terras, a importância da paleta de Narmer, o debate acadêmico entre Narmer e Menés, suas conquistas externas e, por fim, o simbolismo de sua morte e o legado que atravessou gerações. Essa trajetória mostra que Narmer não foi apenas um rei, mas um arquétipo de poder, lembrado como o homem que transformou tribos rivais em uma nação eterna. Se você gostou desse mergulho na história, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo qual parte da vida de Narmer mais chamou sua atenção. A sua participação é o que nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo como este. E no próximo vídeo, vamos explorar a vida de outro personagem histórico que também mudou o rumo da humanidade. Você não vai querer perder.